Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje gravaremos uma aula especial para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, aonde nós vamos trabalhar os padrões e as relações métricas. Então, a primeira questão dizia assim: par ou ímpar? Na verdade, nós estamos querendo saber como podemos identificar números pares e números ímpares. Então, diz na letra A: observe a sequência numérica e responda. Então, vamos observar. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 reticências. Então, ela é uma sequência infinita. Nós estamos observando e vamos ver os detalhes. Essa sequência está aumentando os números de 2 em 2. Ótimo. Então, vamos ver qual é a pergunta do problema. Ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Vejam, está dizendo terminar em algarismos. Terminar é um número final. Então, por exemplo, o 0, 2, o 4, o 6 e o 8 já são por si só um único número. Mas o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22 são números que estão na casa das dezenas. E eles, então, apresentam a unidade e a dezena. E a unidade é o número em que termina esse número, ou seja, essa dezena. E essa é a pergunta: em quais números terminam? Termina em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, em 0, começa a repetir, ó, em 2. Então, são esses números: 0, 2, 4, 6 e 8. A outra pergunta: como se chama essa sequência? Quando os números terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, nós temos uma sequência de números pares. Então, esses números são naturais e pares. Naturais por quê? Só trabalhamos a parte positiva do número. A parte negativa, nós não estamos trabalhando. Quando isso acontece, nós temos uma sequência de números naturais. E como eles estão aumentando de 2 em 2, então eles são números pares. A outra pergunta: nessa sequência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Então, veja, se nós estamos aumentando de 2 em 2, é óbvio que nós vamos somar 2 números, ou seja, mais 2 unidades. E vamos verificar. Olha lá, 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12 e assim sucessivamente. Então, uma sequência de números pares, ela aumenta sempre mais 2 unidades. Na letra B, a proposta é a seguinte: observe a sequência numérica a seguir. Então, em preto: 1, 3, 5, 7, 9, 11, aí pula 2 casas, 17, pula uma casa, 21. Aí diz assim: complete a sequência com os números ausentes. Então, os números ausentes seriam os números que estão aqui nessa parte da sequência que foi pulada. Então, nós temos que analisar o que acontece com essa sequência. Ó. De 1 vai para 3, de 3 vai para 5, de 5 vai para 7, de 7 para 9. Então, sempre aumenta 2 unidades. Ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 7, 5 mais 2, 7, 9, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11. Então, 11 mais 2, 13, seria o próximo número. 13 mais 2, 15, o próximo número. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. E 19 mais 2, 21. Ok, preenchemos a parte que estava faltando números. Agora, a outra fase. Ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? Então, pensando no exercício anterior, seriam os números finais da parte das dezenas. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e começa a repetir de novo 1. Então, são os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esses números terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Nessa sequência,
Quanto se deve somar a um número para obter o próximo? Já havíamos deduzido que tem que somar 2 unidades. Então, mais 2 unidades. Como se chama essa sequência? É uma sequência de números naturais, conforme o exercício anterior, só que agora nós temos os números ímpares, porque terminam em 1, em 3, em 5, em 7, em 9. Então, terminou nessa sequência de números, nós temos os números ímpares. Continuando então, nós temos lá. Vamos descobrir qual é a sequência. Então, completando a tabela. Nós temos na tabela aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências, N reticências. Aí eu começo a fazer uma outra sequência. 0, 2, 4, 6, 8. Qual seria o número que eu deveria de colocar aqui, apesar dele já estar escrito? 10. Por que 10? Porque está aumentando de 2 em 2. Ou seja, a parte de cima está sendo multiplicada por 2, a sequência. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Logo, o próximo seria 6 vezes 2, 12. E aqui, quando é letra, não está multiplicando por 2? Então, se é N, vai ser 2 vezes N. Então, para fazermos a representação de um número natural, basta multiplicar esse número por um número 2. Então, pode ser qualquer número. E qualquer número eu vou representar, então, pela letra N, ou por qualquer letra que eu queira. Mas esse N vem da palavra número, né? O início da palavra número começa com N. Então, por isso que está sendo utilizado como N. Então, lendo o exercício. Em geral, um número natural par pode ser sempre representado por 2N. Então, onde N é um número natural. Agora vamos responder. Se N é igual a 14, qual é o valor de 2N? Eu não estou multiplicando por 2? Se N é igual a 14, 2N vai ser 2 vezes 14. E 2 vezes 14 é 28. Simples assim. Agora, se 2N é igual a 58, qual o valor de N? Então, agora não deu o valor de N, agora deu o valor do 2N. Ou seja, que o número par agora é 58. Se esse número par é 58, eu quero saber quem é esse número que gerou esse resultado 58, o que eu tenho que fazer? A operação inversa. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. Então, 2N é 2 vezes N. Eu estou multiplicando, que está dando 58. Para obter a operação inversa, eu vou ter 58 dividido por 2. E 58 dividido por 2 é igual a 29. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e eu vou tirar a dúvida de você. Agora na letra D. Vamos descobrir o que falta e completar a tabela. Então, nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências, N reticências. Uma sequência infinita, onde eu não sei os valores sequentes. Nós temos uma representação de uma letra ali, N, um número. Na sequência abaixo, nós temos 1, 3, 5, 7, 9. Aí teríamos um espaço, outro espaço, reticências, espaço, reticências. Eu já completei para poder estar mostrando para vocês o raciocínio do exercício. Então, vamos pensar para entender o que aconteceu. O primeiro número da sequência, da primeira sequência, é 0. Na segunda sequência é 1, ou seja, foi somado uma unidade ao 0 para obter o primeiro número da sequência 1. Para a próxima sequência, nós obtivemos 3. O que aconteceu? A primeira sequência, o primeiro número da sequência 1 foi multiplicado por 2 e somado uma unidade para obter 3. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Logo, aqui seria 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o que aconteceu? Eu estou sempre somando
a sequência de números pares um número a mais e estou obtendo então o número ímpar. Logo, aqui nessa sequência, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Então, lembrando, eu multiplico por 2 e eu obtenho um número par, 12. Somado com 1, eu obtenho o próximo número, 13, que é um número ímpar. Sendo assim, o n vai ser representado como 2 vezes n mais 1, sempre somando 1. É o número par somando com 1. Ótimo! Assim sendo, em geral, um número natural ímpar vai ser sempre representado pela expressão 2n mais 1, ou seja, o número par adicionando uma unidade, em que esse número n será sempre um número natural. Agora pense e responda, se o n for um número 7, qual é o valor de 2n mais 1? Veja, eu já estou dando o valor do n como 7, então é só substituir. O 2n mais 1 vai ser 2 vezes 7, porque no lugar do n eu coloco 7. 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Então, o número é 15. E se 2n mais 1 igual a 21, qual é o valor de n? Então, agora eu estou dizendo já quem é o número, mas eu quero saber quem é o número que gerou esse número ímpar. Então, vamos ver. Então, 2n mais 1 é igual a 21. Eu tenho que realizar operações inversas. Então, se um está somando, ele passa subtraindo. E por que fazer isso? Porque eu tenho que isolar, deixar o n sozinho, porque é ele que eu quero descobrir qual é o valor de n. Então, primeira coisa, passo 1 subtraindo. Então, fica o 2n isolado e fica 21 menos 1, ó lá no segundo membro. 21 menos 1 é 20, faço essa conta. Então, eu tenho que 2n igual a 20. E se aqui eu tenho 2n, é como se eu tivesse 2 vezes n. Então, a operação inversa vai ser a divisão na hora que eu tiver que isolar o n. Então, isolando o n, 20 dividido por 2, que é 10. Então, para gerar o valor 21, o n era 10, porque 2 vezes 10 mais 1 dá 21. Então, dando continuidade, nós temos lá, letra F. Escreva a sequência dos números pares de 1014 a 1000 em ordem decrescente. Então, uma coisa que nós precisamos verificar aqui. O que é ordem decrescente? Ordem decrescente é você vir do maior número para o menor. É você ir diminuindo a ordem. Então, começando no que foi pedido, 1014. São sequência de números pares. Então, 1014 é um número par, eu começo nele. Então, 1014... 1012, 1010, 1008, 1006, 1004, 1002, 1000. A sequência era para ir até o 1000. Paro aí. Na letra G, escreva uma sequência com 4 números ímpares consecutivos maiores que 10, maiores que 100 e menores que 110. Então, veja só, os números são ímpares e consecutivos. O que quer dizer isso? Que um vem na sequência do outro. Maiores que 100. 100 é um número par, então ele eu não conto. Eu começo no 101, que é o primeiro número ímpar. Então, eles têm que ser maior do que 101 e menor que 110. E são 4 números. Então, maior do que 101, eu começo no 103. Aí eu vou para o 105, porque são números ímpares, o 107 e o 109. Como são 4 números que foram pedidos, eu paro aí. Obrigada pela atenção de vocês, compartilhem a aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. E curtam a aula, se vocês gostaram. Obrigada e até lá!